Nono ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós iremos falar sobre a República de Weimar, de 1919 a 1933. Após o Tratado de Versalhes, os alemães entregou o controle do país aos democratas, que elaboraram uma nova Constituição. A Alemanha se transformou em uma república parlamentarista. Com essa nova Constituição, o poder legislativo ele ficou sob o comando do parlamento. A Alemanha, após 1918, ela passou por uma situação difícil, né? Por causa das cláusulas do Tratado de Versalhes. Que vocês lembram que o Tratado de Versalhes, a Alemanha assinou, ela ficou sendo culpada de ter causado a Primeira Guerra Mundial. Então eles teriam que pagar todos os prejuízos para os outros países que participaram da guerra. Com isso, a Alemanha ela entrou num estado assim crítico financeiramente. Eles foram obrigados a pegar dinheiro emprestado dos bancos para sustentar suas famílias, pensando com isso que poderia depois pagar esses empréstimos. E não foi o que aconteceu. Então, a partir dessa situação que eles estavam vivendo, eles começaram a favorecer os grupos políticos que eles se apresentavam como salvador, né? Vamos dizer assim, como salvador da pátria do que eles estavam passando. Aí, aqui, ó, o desemprego atingiu na Alemanha de 44% da população adulta do país. O Putsch de Munique. Foi nesse clima de descontentamento que um pequeno partido político se firmou, o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazi. Este partido era liderado por Adolf Hitler desde 1921. Ele reunia cada vez mais pessoas adeptas às ideias dele, né? E ele fez, assim, com que se expandisse através de propagandas, né? Em rádios, televisão, mostrando que seria o melhor para o povo. A Alemanha forte e rica, né? Ele até colocava forte e rica, mas só para os verdadeiros alemães. A oposição ao comunista e a democracia em geral. As raízes do nazismo. O regime político criado por Hitler, que recusava a democracia por a considerar uma força desabilitada, né? Foi um regime totalitário, né? O poder total, em muitos aspectos semelhantes ao fascismo italiano, como nós falamos de Mussolini. A teoria da raça ariana. O conceito surgido no século XIX, né, é que a raça ariana seria a linhagem mais pura, né? Vamos dizer assim, o ser humano perfeito. Alto, forte, claro, inteligente, e assim representando uma linhagem perfeita. E que a propaganda nazista defendia essa pureza, que o povo alemão seria superior em relação a todos os povos, que essa raça ariana seria desse jeito. O arianismo, o nazismo, se desenvolveu em várias teorias a respeito de raças. Eles proibiram, né, os alemães proibiram que o povo alemão se casasse com judeus, ciganos, porque eles tinham um total preconceito contra essas raças, vamos dizer assim, né? Os judeus, eles foram perseguidos, maltratados, mortos,
Muitos foram levados para campos de concentração e durante o Holocausto eles foram mortos. Como vocês viram no filme, O Menino de Pijama Listrado, dá para vocês terem mais ou menos noção de como foi o sofrimento dos judeus durante o nazismo. O antissemitismo, atitude de hostilidade para com o povo judeu, hebreu ou israelita, já existia desde a antiguidade, mas que se manifestou de forma muito marcante na política nazista. Né? Já tinha perseguição contra esse povo, mas quando, na época do nazismo, com Hitler, né, ela foi mais forte. Teve muito sofrimento, foi muito triste a situação, a perseguição dos povos alemães para com os judeus. As simbologias nazistas. Para os partidos nazistas, os símbolos eram muitas vezes mais importantes do que suas próprias ideias, pois acreditavam que as palavras agiam no intelecto, mas as imagens nos instintos. Basicamente, né, quando você vê uma propaganda de alguma coisa relacionada a algo, você tem curiosidade. E assim os alemães pensavam também, né? Que com as simbologias, com as figuras, né? Eles poderiam buscar curiosidades e as pessoas admirarem essa situação. A suática. Olha o significado. Pureza racial do homem ariano, que ao destruir raças inferiores, criaria uma nova humanidade forte e vigorosa, pura de sangue. Então, queria dizer o quê? Esse símbolo que se destruísse todas as raças, tivesse somente a ariana, seria a raça perfeita, o povo perfeito. A cruz de ferro tem suas origens nas cruzadas no século XII e apresenta ainda hoje mérito de honra entre os militares alemães. O símbolo da águia, usado por diversos impérios da antiguidade, representava a grandeza e as conquistas nazistas. A caveira de prata representava, né, aliança do ariano com a morte e seu dever de viver em nome do coletivo. A ascensão nacionalista, né? Como eu tinha falado um pouquinho para vocês, a respeito das propagandas. O Programa Nacional Socialista do Partido de Hitler defendia uma linha com a teoria socialista, que o Estado deveria concentrar o poder e dirigir a sociedade de cima para baixo. O Partido Nacional Socialista, ele não contou, né, assim, com ampla participação e apoio dos alemães. Aqueles que apoiou esse partido eram aqueles que estavam desiludidos com a sociedade da época por causa da crise da Alemanha. Foram soldados, né, que vieram da guerra, que não tinham como sustentar sua família, os jovens que estavam desiludidos com o liberalismo, e eles tentavam apoiar esse povo, né, esse partido, na verdade, né, ele tentava apoiar esse partido. Eles apoiaram e teve um eleito nisso tudo. No entanto, nas eleições de 1930, o Partido Nazista, ele estava a segunda maior força parlamentar da época. Mas foi no ano de 1932 que, com mais de 13 milhões de votos, que os nazistas se tornaram a maior força parlamentar do país. E o líder do partido, né, Adolf Hitler,
transformou-se em uma importante figura política. O presidente que foi eleito da época, ele nomeou chanceler Hitler, né? Ele nomeou Hitler como chanceler e depois que o presidente morreu, Hitler ele se tornou uma figura importantíssima. Uma figura importantíssima, né? Hitler se tornou neste momento e depois da morte do presidente, ele se tornou pelo parlamento com votos de 90% de aceitação, ele se tornou presidente da Alemanha. Com o poder do Estado na mão de Hitler, chegou realmente o terror nazista, né? Hitler fez várias coisas ruins para com as pessoas, judeus, na verdade, né? Defendia a raça ariana, de que era a melhor raça, que não poderiam se juntar, certo? E Hitler enfatizava superioridade do homem branco em relação às outras raças. Um povo, um império, um líder. Ainda em 1936, Hitler tornou obrigatório o alistamento de jovens alemães, né, a partir dos 14 anos de idade, para que eles aprendessem a como lutar nas guerras, né? Porque na realidade Hitler já tinha um pensamento de que ele perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Então ele queria se vingar de alguma maneira. Então ele já pensava na Segunda Guerra Mundial. O que ele poderia fazer. Foi muito tempo assim de estratégia, porque Hitler era muito estrategista, muito inteligente, certo? O nazismo utilizou de cinema, de rádios e manifestações públicas, entre outras armas, para a manutenção ao Estado totalitário, o poder totalitário na mão de Hitler. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do nazismo, né? Qualquer dúvida a gente pode estar discutindo na nossa reunião que nós iremos ter, né, na quinta-feira, para falarmos mais sobre o nazismo, o fascismo e outras coisas, tá bom? Vou passar mais um pouco aqui.